Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco sobre as leis imortais e as lições do nosso Mestre Jesus. Para iniciar, vamos fazer uma prece, porque tudo que temos que começar na nossa vida, nós temos que pedir a orientação e a proteção do Todo-Poderoso para obtermos sucesso. Então vamos, fechando nossos olhos, os nossos, de todos os sentidos, vamos canalizar nosso pensamento, nosso coração, com muita boa vontade e amor, mentalizando a figura amorosa de Jesus. E vamos dizendo a Ele: Jesus, divino amigo, nós te buscamos nesse instante em que estamos reunidos em seu nome, nesta casa de amor e caridade, aonde viemos buscar o lenitivo para as nossas aflições. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós e que nos ilumine com a sua luz, para que possamos vencer os desafios que temos que enfrentar aqui na Terra. E seja o nosso embaixador perante Deus, nosso Pai. E assim vamos dizendo: Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, nós te agradecemos pela vida que nos concedestes, pelas inúmeras bênçãos, pelo dia de hoje, pela oportunidade sublime da nossa oração, pelo entendimento, pelo nosso corpo perfeito, quando há tantos mutilados. Nós vos agradecemos porque temos um lar, quando tantos não têm para onde ir. Temos uma cama para descansar, quando tantos dormem sobre as pedras. E assim, por tantas graças que recebemos do seu amor, nós nos curvamos e oferecemos a nossa imorredoura gratidão. Graças a Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre a obsessão. A obsessão é o tormento que uma pessoa causa à outra. Existem obsessão de encarnado para encarnado. Um chefe que maltrata os funcionários, um pai, uma mãe que maltrata o filho, um filho que responde, agride os pais e chegam até a matar os pais. Um amigo, um marido que espanca a mulher. Então, existe de encarnado para encarnado. Existe também de desencarnado para desencarnado. A gente faz inimizades aqui na Terra. Quando desencarna, os nossos inimigos do lado de lá nos aprisionam, nos maltratam, nos torturam. E existe a obsessão do desencarnado para o encarnado. Por isso, para nos livrarmos da obsessão, nós não podemos cultivar inimizades. Temos que perdoar, tolerar, fazer orações para aquelas pessoas que nos caluniam, que nos agridem, que nos maltratam, para que, quando chegarmos na espiritualidade maior, nós temos uma couraça de proteção, aqui e lá, contra os obsessores. Então Jesus disse que para nos livrarmos da obsessão, temos que fazer muita oração. Oração não é só pedir a Deus, ou só falar. Oração é também agir. Quando nós fazemos uma caridade material, damos um prato de comida, uma roupa, um agasalho no inverno, um guarda-chuva na chuva, uma proteção, uma coisa material, estamos fazendo uma oração. Quando fazemos uma prece, aplicamos um passe, estamos fazendo uma caridade espiritual, que é uma oração.
E quando perdoamos, toleramos, deixamos passar aquilo que alguém nos ofendeu, estamos fazendo uma caridade moral, que é também uma oração. Então, oração é pedir, louvar, agradecer e amar o nosso semelhante. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos amou ao ponto de nos dar a sua vida. Nós temos que aprender a amar o nosso próximo. Por isso eu vou contar uma história que está neste livro, Entre a Terra e o Céu, que foi escrito por Chico Xavier, mas foi ditado pelo espírito que assina André Luiz. André Luiz, na última encarnação, antes dele ditar esses livros para Chico Xavier, ele foi um médico lá no Rio de Janeiro. Ele foi um cientista que atendia os clientes, mas também fazia pesquisas. Ele conseguiu sanear a malária do Rio de Janeiro, que era um porto, tinha muita água empoçada, tinha muito mosquito. Ele descobriu que o tifo, as doenças, que o povo era picada do mosquito que dava naquelas águas paradas. Ele então fez com que o Rio de Janeiro saneasse aquelas águas. E depois ele foi chamado, estava sendo construído uma estrada de ferro que ligava Minas à Bahia, a Salvador, porque Minas não tem mar. E essa estrada de ferro levaria então a produção de Minas até o porto de Salvador, que fica na Bahia. Esse porto tem então mar, né? Onde é o porto marítimo. E lá, quando estava construído, muitos operários morriam, porque dava muito mosquito que picava e matava. Ele foi chamado, então, para ir trabalhar lá nessa cidade. E chegando lá, ele descobriu não só a doença provocada pelos mosquitos, como ele descobriu uma doença chamada, que passou a receber o nome de Chagas, porque o nome dele era Carlos Chagas. Ele descobriu então que o mosquito picava a pessoa com o vírus dessa doença de Chagas, e o coração da pessoa inchava, e o coração inchado, ele não funcionava direito, e a pessoa morria. Ela se inchava e morria, o coração não bombeava o sangue, e a pessoa morria. Então, o nome dele era Carlos Chagas, mas quando ele começou a ditar os livros para Chico Xavier, ele não falava o nome dele, ele assinava um irmão. E o Chico perguntava: como é o seu nome? Porque a editora não publica se eu não colocar o seu nome. Aí o Chico estava no quarto dele, trabalhando, e tinha uma cama assim do lado, onde dormia o irmão do Chico Xavier. O Chico Xavier tinha 11 irmãos. E aí ele falou: como que se chama esse daqui? Ele falou: André Luiz. Ele falou: então assina André Luiz, que foi o nome que o Carlos Chagas teve numa outra encarnação. Ele também chamou-se André Luiz, e ele usou esse nome, André Luiz. E existe muitas casas espíritas, casas André Luiz, Centro Espírita André Luiz, Hospital e Maternidade André Luiz, em homenagem a esse espírito maravilhoso. Tem até filmes, 2 filmes, que foram feitos dos livros que ele escreveu. E nesse livro, Entre a Terra e o Céu, ele conta a história de uma família espiritual. O que é a família espiritual? É uma família que é unida pelos laços do afeto, do amor e do ódio. Quando a gente odeia uma pessoa, aquela pessoa fica ligada a nós. Aí a gente, para exterminar o ódio, a gente pede para reencarnar próximo a ela, para aprender a conviver com ela. Então, nós não podemos também ter ódio de ninguém. E esses espíritos, então tem o Amaro, a Odila e a Zulmira, que são os 3 elementos principais.
com eles, tem todos os outros que conviveram com eles em outras vidas e desenvolveram laços de afeto e de ódio. E por isso eram ligados entre si. Aí, esses laços, eles perduram a vida inteira. Se você não aprender a desistir de odiar, você pode continuar ligado pelo ódio durante muito tempo. Aí um mata o outro, um odeia o outro, um persegue o outro. Então, se a gente aprende a deixar de odiar, a gente ganha um amigo. Aí os laços que prendem são os laços do afeto, do amor. Então, André Luiz conta que ele estava na espiritualidade fazendo um curso de humanidades, que é um curso que todo médico faz para atender a população. E todos nós fazemos esse curso de humanidades quando estamos lá na espiritualidade. E ele estava fazendo esse curso juntamente com outro médico chamado Hilário, que também havia desencarnado no Rio de Janeiro, e o professor deles era um médico que tinha muito mais luz, muito mais entendimento, muito mais conhecimento, chamado Clarencio. E o Clarencio estava dando aula para eles, quando chegou uma mocinha com uma ficha. Falou para ele assim: olha, recebemos essa oração refratada. Aí os dois perguntaram: o que é oração refratada? Falei: eu explico já. Falei: é urgente? Falei: é um caso difícil. Quem nos pede é a Evelina, uma menina de 10, 12 anos, que saiu daqui da nossa casa, ela é nossa tutelada. Antes da gente reencarnar, a gente estagia lá, nas casas espirituais. E aí, quando a gente reencarna, nós trazemos um programa que foi definido lá, e aí a gente recebe a proteção daqueles espíritos que dirigem aquela casa. Aí, a casa chamava-se Nosso Lar. É uma instituição que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. E essa menina fez uma oração pedindo socorro. Aí eles foram imediatamente atender. Clarencio trouxe os dois, o André Luiz e o Hilário junto, para eles aprenderem também. Chegando lá, na casa, uma casinha humilde, simples, a Evelina estava estudando e o pai dela estava no serviço. Ele era ferroviário, trabalhava na estação, na linha de trem, era metalúrgico lá da linha de trem, mecânico, não sei. E a madrasta dela, a Zulmira, estava deitada numa cama, muito mal. Eles foram aplicar um passe na Zulmira, que era a madrasta dela, a segunda esposa do pai, porque a mãe dela havia falecido. E a Zulmira, eles perceberam que a Zulmira estava obsidiada pela Odila, a primeira mulher do Amaro. Ela enciumada, a Odila enciumada, perturbava a Zulmira, tinha ódio da Zulmira. A Zulmira é uma moça muito bonita, de 25 anos, mas estava muito doente e estava com uma depressão muito profunda. Porque quando a Odila morreu, ela deixou duas crianças, a Evelina e o Julinho. E o Julinho era muito afoito, perdeu a mãe, o pai então dava um carinho muito especial para ele era muito doente, sempre estava com a garganta inflamada. E o pai dormia com ele, lia historinha, levava na escola, aparicava muito o filho, porque ele não tinha mãe e a madrasta não gostava dele. A madrasta tinha ciúmes da Evelina e do Julinho com o pai. Então, todo dia, quando ele ia para a escola, ela ficava desejando assim: tomara que o carro atropele ele e ele morre, porque ele fica disputando o carinho do Amaro comigo. Ao invés dela entender que ele era uma criança, órfão, que precisava de amor, ela queria afastá-lo do caminho dela. Aí quando foi um domingo, de uma raras vezes, eles foram à praia. Chegando à praia, o Amaro pegou na mão da Evelina, falou: vamos dar uma volta de barco? E a Zulmira não quis ir. Ah, não, eu tenho medo, não quero andar de barco. E o menininho também não quis ir, o Julinho. Aí
O Amaro pediu para a Zulmira: toma conta do Julinho, então. Aí eles foram dar volta de barco. Quando voltaram, o Julinho tinha morrido afogado. Ela não cuidou devidamente do Julinho. E desde esse dia, a Zulmira passou a ter uma tristeza muito grande, um remorso muito grande. Se eu tivesse cuidado do menino, ele tinha sobrevivido. Eu desejei a morte dele. E aí ela entrou em depressão. A Odila já obsidiava ela, então ela aumentou a depressão da Zulmira, chamando a Zulmira de infeliz, de assassina. Quando a Zulmira dormia, ela atormentava, não deixava a Zulmira dormir e ficava maltratando. A Zulmira voltava no corpo e ficava morrendo de sono, mas não conseguia dormir, porque na hora que ela dormia vinha aquela perturbação imensa em cima dela. E assim a casa ficava desorganizada, o Amaro chegava, a casa não tinha comida feita, a Evelina não conseguia fazer tudo, ele e a Evelina para fazer tudo, a Zulmira não levantava da cama, sempre acamada, com olheira. Aí eles não conseguiram afastar a Odila da Amara. Falaram com a Odila, mas ela não ouvia, não atendia. Aí aplicaram passe na Zulmira, mas a Zulmira adormeceu, mas logo em seguida, ela adormecia, ela saía do corpo. Quando a gente dorme, nosso espírito sai do corpo. E é como uma morte, só que ele fica ligado por alguns fios. E aí ela saía do corpo e via a Odila maltratando, agredindo, falando palavrões e odiando ela. Ela não sabia quem era Odila. Ela não conheceu a primeira mulher e ela não sabia que aquele espírito monstruoso que atormentava ela era a primeira esposa do marido dela, do Amaro. Aí ela via sempre aquela mulher, aquele espírito rancoroso, agressivo. Então ela durante o dia não tinha fome, não conseguia. A Zulmira não conseguia comer, não tratava bem o marido, nem a Evelina. E assim os dias foram passando. A única que fazia oração era a Evelina. Ela fazia sempre oração para a mãe e para o Julinho, o irmão dela que morreu. E aí eles viram que eles não conseguiam, só com o conhecimento que eles tinham, não conseguiam afastar o ódio que a Odila mantinha da Zulmira. Quando eles estavam saindo, eles viram que tinha um espírito do velhinho sentado numa poltrona na sala da casa da Zulmira. Mas eles não tentaram falar com ele, mas ele não atendeu. Aí eles falaram: amanhã a gente volta. Aí o André Luiz com o Hilário falaram: vamos visitar o Julinho? Vamos ver como que ele está? Aí o Hilário falou: amanhã nós vamos levar duas mães que tiveram filhos mortos para visitá-los lá na Casa da Bênção, que é a casa que ampara as crianças que desencarnaram. Aí nós visitamos o Julinho. Aí ele explicou que a Zulmira tomava remédio na farmácia. Eles fluidificaram a água. Mas a Zulmira estava muito deprimida, muito triste, muito magoada. E a mágoa, a falta de fé, atrai os obsessores. E então ele disse assim, que a gente pode tomar remédio da farmácia e deve tomar, mas a Zulmira tinha que fazer prece, tinha que cantar uma música, tinha que ler uma página edificante, tinha que socorrer o necessitado. Com as boas ações, ela cria uma couraça em torno dela que o obsessor não chega, mas ela não conseguia atender aos pedidos deles. Aí no dia seguinte, exatamente às 8 da noite, eles foram, os três, o Clarencio, o André Luiz e o Hilário, os três médicos, na casa da Antonina, que era uma mulher que tinha 4 filhos
E o Marcos, um dos filhos dela, morreu de pneumonia. E ela então ela era espírita, fazia oração, fazia evangelho no lar, e ela pedia muito a Deus que abençoasse o Julinho, filho dela. Aliás, o Marquinhos, filho dela, o filho dela chamava Marcos. Julinho é o filho do Amaro. Marcos é o filho da Antonina. E a Antonina era separada do marido. O marido se envolveu com outra mulher e foi embora, deixou ela com 4 crianças pequenas. E ela trabalhava numa fábrica de tecidos. Como ela trabalhava em regime de substituir quem faltasse, então ela trabalhava de dia, das 6 da manhã às 2 da tarde. Mas se faltava alguém das 2 às 10 da noite, ela substituía. Depois ela tirava folga. E também a fábrica não parava sábado e domingo. Se alguém faltava, ela substituía, aí depois ela tirava algumas folgas. Quando ela tirava folga, ela cuidava melhor das crianças, dos pequeninos filhinhos dela. Aí quando eles chegam à casa da Antonina, ela está forrando uma toalha na mesa, pôs um jarro de água, chamou os 3 filhinhos, a Lisbela, que era a mais velha, o Haroldo e o caçulinha, que era o Henrique, e o Marcos, que havia morrido. Aí ela pediu para a Lisbela fazer a oração, a Lisbela fez o Pai Nosso, aí ela pediu para o Haroldo abrir o Evangelho, o Haroldo abriu, saiu num capítulo que fala sobre o perdão. Aí Jesus ensinando a Pedro, que Pedro perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar os meus agressores? Até 7 vezes? Aí Jesus disse: eu não digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes, 7 vezes. E aí, porque se você não perdoar, se nós não perdoarmos, nós manteremos a nossa vida aqui na terra. E aqui é um lugar de muito sofrimento, onde a gente tem que aprender a perdoar aqui. Aí o Haroldo perguntou: mamãe, Jesus manda perdoar todo mundo, todo o tempo? Eu disse: sim, meu filho, Jesus manda perdoar sempre. Aí ele disse assim: então nós devemos perdoar o nosso pai, que nos abandonou, deixou a gente sozinho. Se ele estivesse aqui, quem sabe o Marcos não teria morrido, porque ele teria dinheiro para tratar do Marcos. Aí a Antonina, ao invés de concordar com o filho, disse: Haroldo, você não pode falar assim do seu pai. O seu pai te doou a vida. Se ele se envolveu com outras pessoas e foi embora, ele tem as razões dele. Nós não podemos julgar, porque foi ele que te deu a vida. E na lei de Deus, nos 10 mandamentos, está escrito assim: honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe é perdoá-los também nos erros dele. Aí, terminada o Evangelho, a Antonina pediu para o Haroldo fazer a prece, ele fez uma oração singela e eles foram dormir, tomaram a água fluidificada e foram dormir. Às 21 horas, a Antonina já estava dormindo, saiu do corpo e viu o Clarencio, o Hilário e a André Luísa. Falou: ai, que bênção, espíritos amigos, vocês vieram me visitar? Eu disse: sim, nós vamos te levar para visitar o Marcos, seu filho. E esta é uma outra mãe. Eles também trouxeram outra mãe que havia perdido a criança para ela também assistir o Evangelho no lar que a Antonina fazia. Aí deram as mãos, saíram volitando, a noite estrelada, a lua iluminando, um perfume das flores, uma paisagem lindíssima da floresta da Tijuca, o mar. Então era tudo muito bonito. E a Antonina falou: ai, que bom, se eu pudesse ficar para sempre aqui e não precisar voltar mais na terra. Aí o Clarencio disse: olha, você tem seus filhos lá para você cuidar. Se você ficasse aqui, você ia sentir uma saudade imensa. Então é melhor que volte. Eu disse: é mesmo. Quando chegaram na mansão da bênção,
tinha um coral de crianças cantando. E imediatamente as duas mães soltaram a mão deles e correram em direção às crianças, e os dois menininhos vieram, mamãe, mamãe, se abraçaram, se beijaram tantas vezes. E aí ele falou, vamos, Clarence falou para os dois médicos, vamos visitar o Julinho. O Julinho estava internado, porque ele estava muito doente. Chegando lá, encontraram a Blandina, a enfermeira, e Dona Mariana, uma senhora que havia sido avó dela. Estavam cuidando do Julinho. As duas, uma dedicação extrema. E o Julinho estava dormindo, mas estava gemendo. Aí ele falou, você tem aplicado passes? Tem ajudado esse menino? Ele falou, eu mesmo, que sou chefe da enfermagem, cuido dele, aplico passes. A minha avó, Mariana, é muito católica, vive fazendo oração, pedindo para os santos abençoar. Nós não descuidamos um minuto dele, mas o problema é que ele, numa encarnação anterior, ele tomou um corrosivo para suicidar-se. Lá naquela vida ele não morreu, porque ele estava no meio de uma guerra e os médicos socorreram ele, mas ele perdeu a voz e destruiu a glote. Por isso, a doença permanece no perispírito, porque ele tentou o suicídio. E depois disso, ele, não conformado de ficar sem voz, mudo, ele se atirou no Rio Paraguai e morreu. E aí suicidou-se de verdade. Aí ele teve essa vida como Julinho, ele também chamava-se Júlio lá na guerra. E ele teve essa vida curtinha de 8 anos, que era para completar a idade que ele deveria ter permanecido como Júlio lá. Ele suicidou-se, então ele veio para completar. E a doença, a destruição que ele teve na garganta, fica no perispírito. Embora não tenha se manifestado tanto na vida que ele teve como Julinho, ela se manifesta agora. E aí, ele falou, se a mãe dele cooperasse, mãe dá muito amor pro filho, ele melhoraria mais rápido, mas não podemos contar com a mãe. Aí o Clarencio e o Hilário e o André Luiz sabiam que a mãe estava lá obsidiando a Zulmira, nem lembrava, acusava que a Zulmira abandonou o filho, mas ela também não se lembrava do filho, fazendo vingança contra a Zulmira porque casou com o marido dela. Aí, nós somos assim, nós acusamos os outros e fazemos igual. A gente não olha a trave que está no nosso olho, mas olhamos o argueiro que está no olho do outro, como disse Jesus. Aí, então, chegou a hora das despedidas, eles voltaram, trouxeram a Antonina na casa dela, a outra mãe na outra casa, e aí, quando eles foram sair da casa da Antonina, viram que tinha um velhinho sentado numa poltrona. É um espírito de um velhinho sentado numa poltrona, que tinha sido bisavô da Antonina. E ele contou, aí o Clarencio botou a mão na fronte dele, falou, recorda teu passado, porque precisava instruir, porque ele ali também causava mal-estar à família, porque ele era um espírito muito atrasado, muito negativo, que emitia vibrações muito negativas. O espírito, quando desencarna, tem que trabalhar, fazer oração, fazer curso, participar de atividades úteis e santificadas. E ao invés de ficar lamentando o seu sofrimento. Aí ele contou que ele chamava Leonardo Pires e que ele era enfermeiro na Guerra do Paraguai. E quando ele trabalhava na enfermaria, ele cuidava exatamente do Conde de, que era o marido da princesa Isabel, um príncipe aqui do Brasil. E o Duque de Caxias,
que era o chefe dos soldados na guerra. E aí, ele, chegando lá no Paraguai, ele conheceu uma cantora muito linda, chamada Lola. Ela era desquitada e ele se apaixonou por ela. Então, foram viver juntos. Ele foi viver junto com ela, arrumou uma casinha e foi morar com a Lola. E ela fazia os shows dela, as cantorias, as danças, mas ele sempre vigilante por perto dela, porque a amava muito. Só que tinha um outro enfermeiro que chamava José Esteves, que era muito amigo dele, era como um irmão para ele. E aí, ele levou o Esteves para conhecer a Lola. E o José Esteves também se apaixonou pela Lola. Ela era muito linda, ela era uma artista, ela cantava, ela era muito alegre, e ele era um cara muito triste, muito sofrido, o José Esteves. Ele, então, se apaixonou pela Lola e começou, então, a atrair o amigo com a Lola, tentando convencer a Lola a largar do Leonardo e ficar com ele. Mas o Leonardo descobriu e convidou o Esteves para ir na casa dele para o jantar. E botou veneno no vinho. E o Esteves tomou e morreu envenenado. E aí ele acusava, aí ele passou a ficar atormentado. O Esteves era muito amigo dele. Ele via o Esteves se estrebuchando, praguejando, aquela imagem não saía da mente dele. Ele ficou obsidiado por aquela imagem do Esteves, maltratando ele. E aí a única paz que ele sentia era o momento das orações da Antonina. Ele nem lembrava que a Antonina era a bisneta dele, porque depois ele terminou a guerra, ele abandonou a Lola lá no Paraguai, voltou para o Rio de Janeiro, casou, teve filhos, netos, e a Antonina era uma neta dele, bisneta dele. E ele se sentia obsidiado pela figura do José Esteves. Mas o José Esteves já estava reencarnado, era enfermeiro num hospital também do Rio de Janeiro. Porque eles deveriam se encontrar, porque um matou o outro, a ligação de ódio. O Esteves tinha ódio do Leonardo, e o Leonardo tinha ódio do Esteves, porque ele o traiu. Então, o Esteves chamava-se Mário Silva, e era um enfermeiro muito bem conceituado lá na vizinhança, no Hospital do Rio de Janeiro. E a figura que atormentava o Leonardo era uma criação mental dele. Ele tinha tanto remorso de ter matado o amigo, que ele via a figura do amigo atormentando ele. E ele, então, vivia atormentado. Quanto tempo passou? A Guerra do Paraguai durou de 1864 a 1870. Foi um conflito em que o Brasil, a Argentina e o Uruguai invadiram o Paraguai e dominaram o Paraguai, a mando dos Estados Unidos, porque o Paraguai era um país muito desenvolvido. E tinha indústria, e tinha universidade, e então os Estados Unidos não queria que o Paraguai se desenvolvesse, que ia tomar os comércios dele. Então, eles fizeram essa guerra, mataram todos os homens do Paraguai. Foi um verdadeiro genocídio. Sobrou mulher e criança. Aí, Clarencio explicou que para o Leonardo ficar livre desse tormento, ele precisaria trabalhar na espiritualidade. Ele iria ajudar as pessoas, socorrer, trabalhar nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, trabalhar na faxina, trabalhar em alguma coisa. E ele esqueceria de participar das orações, das palestras, que ele esqueceria o remorso, o problema. Aí,
Como ele começou a lembrar, ele falou, eu sinto a Lola aqui por perto. Lola, onde estás? Vem até aqui. Você que me fez eu matar o meu amigo. Aí a Antonina, que estava dormindo, veio e se ajoelhou aos pés dele. Falou, perdão, Leonardo, eu peço perdão, compadece-te de mim. Não me faça lembrar desse passado. Ele falou, não faça lembrar? Pois eu virei um poço de amargura, de sofrimento, porque você me fez, me traiu. A Antonina era a Lola. Aí ela se aformoseou, se transformou naquela artista que ela era lá. Porque ela era uma mulher de 30 anos, ali como Antonina, mãe de 4 filhos. Aí ela disse assim, esqueça, por favor, Leonardo, em vez de chamar de bisavô, esqueça, Leonardo, não arrebente meu coração fica estraçalhado de lembrar nesse meu passado. Aí ele disse, não, eu não posso esquecer, meu coração eternamente estraçalhado. Você arrebentou meu coração, porque eu te amava e você me traiu e me obrigou eu a matar meu melhor amigo. Aí, o diálogo prosseguia comovente. A Antonina era Lola reencarnada, pedindo perdão, e os dois não chegavam num acordo. E revivendo o passado mentalmente, que projetava-se no éter o passado deles, para que os 3 médicos também vissem. Aí, Leonardo pensou assim, se esse Esteves virou um fantasma, um vampiro que me atormenta, ele que apareça. José Esteves, apareça! Se és homem, vem aqui. Começou a gritar. O Mário, que era o José Esteves reencarnado, o enfermeiro, veio, estava dormindo, escutava aquele chamado, ele veio. Chegando perto do Leonardo, começou a acusar o Leonardo de assassino. E o Leonardo acusava ele de traidor, de homem mau. E o Mário também começou a lembrar do passado e reviu a Lola, aquela que ele amava, ali ajoelhada chorando. E começou a discutir, brigar com o Leonardo. Aí, se não fosse a intervenção de Clarencio e de André Luiz e Hilário, que aplicaram passes, jogaram vibrações positivas para dissolver aquela negatividade que eles lançavam no ambiente, eles teriam se engalfinhado. Aí, o Mário voltou para a casa dele, para acordar. O Clarencio aplicou um passo no Leonardo, ele dormiu, o espírito também dorme. Aí, o Mário, quando acordou de manhã, acordou abatido, triste. Aí ele morava com a mãe, uma senhora de mais de 80 anos. Aí ela disse, filhinho, o que você tem? Que você está tão pálido, o que te aconteceu? Mãe, tive um pesadelo horroroso. Sonhei com um homem mau que queria me matar. Depois vieram os policiais que queriam me prender. Ele achava que Clarencio e Hilário e André Luiz eram policiais. Um delegado queria eu implorei para ele que eu era a vítima, que eu não queria me prender. E tinha uma moça chorando no chão, uma moça linda. Eu me sentia atraído por aquela moça. E eu não sei o que aconteceu, que esse pesadelo está me atormentando. A mãe disse, filho, vai trabalhar, faz uma oração, que a mamãe vai ficar aqui também fazendo, toma seu café, que eu vou fazer também uma oração para você. Enquanto ela varria a casa, ela pedia a Deus que abençoasse o filho dela, para ele esquecer esse pesadelo, brigava durante o sono, era muito mal. Aí, Mário não conseguia esquecer o pesadelo. Ele falou, será que aquele que me xingava lá era o Amaro, o marido da Zulmira? Porque o Mário havia sido noivo da Zulmira
Desde pequenos, eles se criaram próximos, vizinhos, e as famílias falavam que eles iam se casar. E o Mário era apaixonado pela Zulmira. Namoraram muito tempo. Aí, não sei por que cargas d'água, ela conheceu o Amaro, largou do Mário, que era solteiro, enfermeiro, e se casou com um ferroviário, viúvo com 2 crianças. Ele não conseguia aceitar. Ele vivia triste, nunca mais namorou ninguém. Aí, ele falou, bom, se o Amaro me chamou durante a noite para brigar comigo, eu vou invocá-lo agora. Então ele acabou de, quando saiu do corpo, começou a invocar. Amaro, ladrão, usurpador, vem aqui, venha me enfrentar, vamos pode para um duelo. Você roubou a minha Zulmira. Aí, o Amaro veio. Estava sendo chamado, ele estava dormindo, ele veio. E ele começou a desfechar palavrões e mais palavrões contra o Amaro. Falou, olha, Mário, eu tenho muito respeito por você, tenho muita consideração. Eu não sabia que vocês eram noivos. Se eu soubesse, eu tinha declinado desse casamento. Mesmo porque, você pensa que o meu casamento são só flores? Não, é um sofrimento eterno. Eu perdi o meu filho morreu afogado. Desde esse dia, a Zulmira não levantou nunca mais da cama. Ficou doente, porque ela acha que foi pelo fato dela não ter cuidado bem do menino. E o menino morreu afogado no mar. E ela está muito doente, não tem remédio que a cure, não tem médico que me dê esperanças. E eu admiro muito você, você é uma pessoa que presta grandes e relevantes serviços ao hospital. Mas o Mário dizia, é mentira, você é um covarde, você casou com a Zulmira para ser infeliz, se deixasse ela seria feliz junto comigo. E aí, vamos partir para o duelo. Aí Clarencio e Hilário vieram também para atender, porque o Mário era uma pessoa boa, muito caridosa, atendia bem os doentes. E o Amaro era uma pessoa também amoroso, cuidava bem da Zulmira, não tinha inimigos, aí nunca fez nenhum mal. Aí eles vieram e viram Amaro falando, olha, Mário, eu não vou aceitar as suas agressões, porque você não está num bom momento, e eu estou no pior momento da minha vida. Eu fiquei viúvo, morreu meu filho, a minha segunda mulher vive doente, eu não tenho paz nem um minuto, eu estou inteirinho esfrangalhado, eu não sirvo nem para um bate-papo, quanto mais para um duelo. Você me desculpe, que eu não... Aí o Mário falou, você é um covarde. Começou a desafiar o Amaro. Aí o Clarencio tocou a face, a fronte do Mário, para ele se lembrar do passado. E aí o Mário começou a lembrar da guerra que existia no Paraguai. Aí ele falou, agora eu me lembro, o meu agressor não era o Amaro, era o Leonardo Pires, porque nós disputávamos a mesma mulher, a cantora Lola, na cidade de Luque, no Paraguai. Eu fiz de tudo para separá-los. Lola trazia a arte, a beleza, a juventude, tudo que eu necessitava, porque eu vivia morto-vivo na terra. E quando eu arquitetava planos para buscar a Lola para viver comigo, o Leonardo Pires envenenou um copo de vinho e me deu e me matou. E eu fui infeliz pela segunda vez. Aí ele falou, mas por que você se apaixonou pela Lola, sabendo que ela já tinha um companheiro? Ele falou, por quê? Porque eu também fui traído.
Eu era um enfermeiro na Guerra do Paraguai. Trabalhava junto com dois amigos inseparáveis. O Armando, o Júlio e eu. Éramos inseparáveis. E eu conheci uma menina lindíssima chamada Lina Flores, que havia sido sequestrada pelos paraguaios, dali do Mato Grosso. E ela foi resgatada pelos nossos militares e era criada por uma família de brasileiros que vivia em Vileta, uma cidade do Paraguai. E eu a conheci e me apaixonei por ela. Ela era lindíssima, era uma menina carinhosa, amorosa, vivíamos um idílio de amor. Aí eu me casei com ela. Durante a guerra é proibido ter casamento, mas o conde deu, os generais resolveram fazer o meu casamento porque ela era uma menina que foi aprisionada, foi resgatada, que vivia com uma família, então ela precisava do amor de um marido. E eu era imensamente feliz. E esses dois amigos, que não eram amigos, eram abutres, o Júlio e o Armando, frequentavam a minha casa nos momentos de repouso. Eles tinham folga, eles também eram enfermeiros, quando não tinha doentes, eles vinham à minha casa. Quando um dia eu surpreendi no leito conjugal a minha querida Lina Flores com o Julinho. E fiquei tão horrorizado que eu sumi, pedi transferência. Aí eles me deram transferência para Assunção, porque aqui tinha muitos feridos e precisava do enfermeiro. E eu não aguentava ver, mas nem um dia, a minha Lina, o meu lar e os meus amigos. Aí fugi espavorido. Ele falou, mas você ainda guarda muita mágoa do Leonardo e do Júlio. Ele falou, é lógico, eu não posso esquecer que eles me fizeram mal. Eu falei, não, você tem que desculpá-los, tem que perdoá-los. Não, eu sou um poço de fel. Eu fui traído pelo meu melhor amigo, que era o Julinho, e agora eu queria me vingar. Eu vou destruir um lar de alguém. Aí conheci o Leonardo Pires com a Lola, a fascinante, deslumbrante Lola. Eu também falei, é essa mesmo que eu vou seduzir. E aí eu seduzi a Lola. E quando eu estava arrumando tudo para viver com ela, o Leonardo me assassinou. Então eu fui traído pelo Júlio e pelo Armando, que eram os dois enfermeiros, meus melhores amigos, porque Armando protegeu o Júlio, e fui traído pelo Leonardo, que me assassinou. Não posso perdoar. Aí Clarejo disse, mas os dois são profundamente infelizes, estão sofrendo muito. Nesse instante, Amaro, que estava presente ali, que era um homem de uns 35 anos, remoçou, passou a parecer um moço de 20 anos, rejuvenescido. E o Mário também rejuvenesceu, era o José Esteves. Aí o Esteves disse, Armando, és tu? Falou para o Amaro. O Amaro de hoje era o Armando de ontem, o enfermeiro que, amigo do José Esteves, que protegeu o Julinho, que tirou a mulher do Esteves. Aí o Amaro era o Armando. E Mário, o enfermeiro, era o Esteves, José Esteves, que foi marido da Lina, que foi traído
pelo Júlio e fugiu. E também destruiu o lar do Leonardo Pires, seduzindo a mulher dele. Aí, pois és tu? Eu? Eras meu amigo outrora. E agora casaste com a minha noiva? Vieste nessa encarnação para destruir minha felicidade? Ele disse, olha, a Zulmira, que foi tua noiva e que é hoje a minha esposa, eu me lembro perfeitamente. Era o ano novo de 1869. Nós desembarcamos em Santo Antônio, uma cidade do Paraguai. E o Esteves nos procurou pedindo que ele tinha uma esposa muito amorosa chamada Lina Flores, que se ele morresse na guerra, nós deveríamos comunicar, avisar a Lina Flores. Contou a história dela e tal. Aí, como nós vencemos em Assunção, a capital do Paraguai, no dia 1º, virou uma festa. E você estava casado com a Lina Flores. Então, o Frei que realizou seu casamento era muito nosso amigo. Aí, imediatamente, quando eu conheci a sua esposa, a Lina Flores, eu me apaixonei por ela. Disse o Amaro, marido da Zulmira, que se chamava Armando. E também o Júlio se apaixonou por ela. Mas o Júlio era tão impetuoso, falava tanto, que eu resolvi segredar o meu amor. E deixei que o Júlio roubasse a tua esposa. E aí o Júlio, ele rapta, então, a Lina Flores e vai viver com ela, e o José Esteves foge para outra cidade. E aí aparece a Zulmira. A Zulmira era a Lina Flores, disputada pelos 3. Esposa de Esteves, que era o Mário, enfermeiro de agora, que foi seduzida por Júlio, que é o Julinho, o filho do Amaro e da Odila, e que depois também abandonou o Julinho e foi seduzir o Armando, que é o Amaro, o atual marido dela. Aí nessas rememorações, Mário Silva, que era o Esteves, falou, você também ajudou para minha infelicidade. Você fez parceria com o Júlio. Aí ele falou, olha, eu preciso te contar que o Armando Amaro falou, que agora é Amaro, embora eu fosse apaixonado pela Lina, nunca a seduzi. Eu continuei trabalhando honestamente. Como eu trabalhava, eu pedi para trabalhar à noite, para não vê-la durante o dia, porque durante o dia ela vinha me assediar. Ela estava apaixonada por mim. Eu passei a trabalhar à noite, porque à noite você estava em casa e ela não viria atrás de mim. Mas sentimentos contraditórios me invadiam. Ela se declarava para mim. Aí eu resolvi também visitar o Júlio e acabei conquistando a Lina. Vivi com ela, mas o Júlio suicidou-se. Primeiro ele tomou um corrosivo que destruiu a garganta dele. Mas como eu tinha muitos médicos, muitos enfermeiros, salvaram a vida dele. Mas ele perdeu a voz e ficou muito triste, suicidou-se atirando no Rio Paraguai. O Júlio, que roubou a Lina Flores do José Esteves, que hoje é o Mário, é o Julinho, que reencarnou como filho
do Amaro, que era o Armando, amigo dele, e da Odila. E Amaro, que era o marido da Odila, o viúvo da Odila, casou-se com Zulmira, a Lina Flores, que foi esposa do José Esteves, que traiu ele com o Julinho e depois abandonou o Julinho para ficar com o Armando. E o Armando se fartou da Lola. Quando terminou a guerra, ele veio embora para o Rio de Janeiro e casou-se, abandonou a Lola, casou-se e tinha filhos e vivia muito bem no Rio de Janeiro. Aí, quando um dia ele está andando, a carruagem dele atropelou uma mulher bêbada. Ele desceu da carruagem e foi socorrê-la. Ela estava toda maltrapilha, maltratada, e ele pegou no colo e reconheceu. Era a Lina Flores, que estava, ela disse que veio do Paraguai ao Rio de Janeiro à procura dele e não encontrou, então passou a se prostituir e beber. Aí ele levou-a para o hospital, mas em 2 dias ela desencarnou, ela morreu. Aí ele teve muita pena, mas ela era uma pessoa muito volúvel. Aí o Clarencio perguntou para o Amaro, que era a reencarnação, o Amaro que era a reencarnação do Armando. E aonde você voltou a vê-la depois disso? Falou, sim, eu a vi na vida espiritual ligada em Júlio, os dois em grande sofrimento. O Júlio suicidou-se e tinha a garganta em fogo, e ela em grande sofrimento porque ela abandonou o primeiro marido, abandonou o segundo e depois tornou-se uma vida desonrada. Aí, enquanto o Amaro, que era vestido na pessoa do Armando, contava a história, o Mário, que era o Esteves, começou a gritar com toda a força, Júlio, onde você está? Apareça, vem aqui ajustar contas conosco. Aí, veio a Blandina. Apareceu a Blandina e falou, olha, Mário, você está querendo se vingar de uma pessoa que não tem condições de ver. Ela está internada no hospital, sofrendo muito, está muito doente, está impossibilitada de qualquer coisa. Ela reencarnou e agora é uma criança. E essa criança precisa de amparo, de proteção. A mãe também desertou, não cuida dela. E eu sou enfermeira que cuido dela. E que cuido dessa criança. Ela não pode vir. Aí o Mário falou assim, então chama a Lina Flores. Eu quero que ela dê o testemunho dela aqui. Vamos ver essa mulher má que me destruiu a minha vida. Aí a Zulmira estava deitada sob o jugo da Odila e não conseguia ir até o encontro deles, que a Odila não deixava, cercava o caminho dela. E Clarencio explicou que a Lina tem um casamento digno, mas ela precisa vencer uma doença que a ataca. Aí ele disse que, aí ele reconhece, a Lina que voltou como a Zulmira, então você me traiu 2 vezes. Você me traiu quando era Lina e agora me traiu quando chama-se Zulmira. Aí o Clarencio tentou acalmar o Mário e falou, Mário, a Lina voltou como Zulmira, mas ela está muito doente. O Amaro já explicou para você que o lar deles é um lar muito difícil, cheio de problemas, e ela vai se regenerar. A hora que ela se regenerar, aí você vai se encontrar com ela. Nós vamos proporcionar esse encontro, vocês vão conversar. Aí
eles levaram o Mário para a casa dele, para ele voltar para o corpo, e levaram Amaro para a casa dele. E conversando, Clarencio pedia que Amaro fizesse orações para que a Zulmira melhorasse. Ele não falava que a Odila era obsessora da Zulmira, porque ia constranger muito o Amaro. Só pedia que ele fizesse oração. Aí quando chegaram, a Odila não viu o Clarencio junto com o Amaro, só viu o Amaro e disse assim: Amaro, expulsa essa intrusa de dentro da nossa casa. Essa casa é minha, você é meu marido, você não pode ter essa mulher aqui dentro. Ela matou o nosso filho, ela é uma assassina. E ele olhava a Zulmira doente e a Odila reclamando e ficava triste, dividido entre as duas. Aí, como que eu posso fazer? O Hilário e o André Luiz falaram assim: nós não podemos doutrinar a Odila, conversar com ela? Falou: não adianta, porque nós só temos o verbo, a inteligência. Nós não temos o amor que ele necessita, que ela necessita. Nós vamos chamar a irmã Clara. A irmã Clara foi a Joana de Ângeles, na última encarnação aqui na Terra. É um espírito altamente iluminado. Ela que fundou o convento das Clarissas, ou lá quando São Francisco de Assis fundou o seminário de São Francisco de Assis, ela fundou o convento das Clarissas, e ela era muito amiga de São Francisco de Assis. Ela também, uma moça muito rica, um espírito altamente elevado. Aí a Clara vem tentar conversar com a Odila, porque o Amaro ficou abalado. E aí ela pega a Odila no colo, como uma mãe pega uma filhinha, e começa a falar do Julinho, que o Julinho está lá na espiritualidade, precisa dela, e que ela podia visitá-lo e esquecer um pouco os problemas da terra, porque o Amaro estava casado e a Zulmira estava doente, que ele precisava dedicar-se à mulher, ela não podia interferir no casamento. Aí, quando falou do Julinho, ela começou a chorar: eu quero ver meu filho. Aí a irmã Clara pegou a Odila no colo e levou até o hospital. Você precisa do tratamento. E ela dormiu, deixaram ela dormindo, recebendo tratamento de passes, de água fluidificada. E aí eles aplicaram um passe também na Zulmira e no Amaro, para que eles dormissem sossegados. Eles acordaram no dia seguinte e a Zulmira começou a melhorar, e o Clarencio orientava o Amaro como que ele tinha que proteger, e a Evelina como que tinha que tratar a Zulmira para que ela se recuperasse. Aí, passados alguns dias, a Zulmira melhorou muito com os passes que eles aplicavam, a água fluidificada, a ausência da Odila. Aí a Zulmira melhorou, e aí quando ela dormiu, eles levaram ela para visitar o Julinho também. Aí explicaram que o Julinho estava doente, com problema da garganta, e que ele precisava reencarnar, se ela aceitava ser mãe dele, porque o Amaro o amava muito. Então, e ela tinha aquele remorso de sentir-se causadora da morte dele. Então se ela aceitava ser mãe dele,
Ela ficou exultante de alegria, falou, ai, que bom, eu vou dar vida pro menininho que eu pensei que foi eu que matei. E assim, todos foram se recuperando. A Odila também se recuperou e passou ela mesma a cuidar da Zulmira, porque a Zulmira ia ser a mãe do filhinho dela, e era a esposa do marido dela e a madrasta da Evelina. Então a Odila, que era obsessora, passou a ser a protetora da Zulmira e do lar da casa dela. E aí no Natal, eles sempre se reuniam, todos eles, na casa da Antonina, para fazer o evangelho no lar. Na hora do evangelho no lar, reunia-se todas as famílias. A Antonina com os filhos, o Amaro, a Zulmira e a Evelina, e o Mário com a mãe dele. Vinham também, porque o Mário se encantou com a Antonina, porque um dia o Henrique, filhinho dela, estava doente, e o Mário foi chamado para visitar, para dar soro, remédio para ele. Aí ele fez amizade com a Antonina, ela convidou, vamos, você não quer assistir a oração que nós fazemos em família? Aí ele assistiu, ele ficou encantado. A Antonina tinha 30 anos, era ainda bonitona, e ele tinha 35, então ele começou a cortejar a Antonina e começaram a namorar a Antonina. Aí no Natal eles fizeram uma festa, todos juntos, e alugaram um salão, porque a casa de todos era muito pequena, e fizeram uma festa de Natal. E o irmão da Antonina, que morava em São Paulo, que era gráfico, veio também passar o Natal com a irmã e os sobrinhos. E contou que o marido dela, o primeiro marido dela, havia morrido, o Vilmar. Ele havia morrido atropelado. Aí ela fazia oração também para ele. E ela era viúva, o Mário era solteiro, aí marcaram o casamento. E o irmão da Antonina chamava Pierre, começou a flertar com a Evelina, que tinha 15 anos. Aí também começaram a namorar. O irmão da Antonina com a Evelina e a Antonina com o Mário. Aí realizaram-se os casamentos e a Antonina e o Mário foram levados lá na espiritualidade para receberem o Leonardo Pires, que foi bisavô dela nessa vida, mas que foi o marido dela quando ela era Lola, artista, e que matou o José Esteves, que era o Mário, agora o segundo marido dela. Ela casou-se com o Mário e dessa união ia nascer um filhinho, que é o Leonardo Pires, para ele se regenerar. E teve muitas. A Evelina e o João, a Evelina e o Pierre, também se casaram. E mais tarde, a Evelina e o Pierre, que vieram morar em São Paulo, porque ele trabalhava numa gráfica aqui em São Paulo, iriam ser os pais da Odila, a mãe da Evelina, completamente regenerada, ia nascer como filhinha da Evelina e do Pierre. Então, você veja, é claro que eu resumi a história, mas um livro, olha a grossura do livro. Quantos espíritos eles tiveram que encaminhar para poder livrar a Zulmira da obsessão. Então, para nos livrarmos da obsessão, não é fácil. A pessoa traz o obsidiado aqui, o doutor Astolfo conversa,
tenta ajudar, mas às vezes o caso está tão complicado que ele precisa encaminhar muitas outras pessoas até chegar naquele obsessor. Por isso que muitas vezes a pessoa não fica curada no mesmo dia. Só Jesus conseguia ter essa autoridade de falar, saia dele, e o espírito sair. Mas, como nós trazemos dentro de nós sentimentos negativos, de ódio, de rancor, de mágoa, de ira, de ciúmes, de inveja, de vingança, de maledicência, então são energias que atraem os nossos obsessores para fazer vingança contra nós. Então, essa história traz muitos ensinamentos de que quando alguém está obsidiado, é preciso de muita oração e de conscientização de muitos outros que estão implicados naquela história. A espiritualidade faz, mas nós precisamos orar e precisamos fazer o bem, fazer a caridade material, fazer a caridade que é doar roupa, calçado, remédio, prato e comida, a caridade espiritual, que é orar pelas pessoas, vibrar pelas pessoas, aplicar um passe, é a caridade espiritual, trazer no centro espírita. E temos que fazer a caridade moral, que é perdoar, tolerar, esquecer o mal, não se vingar. Jesus dizia, orai e vigiai, para não cair em tentação. Então nós temos que orar e vigiar o nosso espírito, para que ele não cometa enganos. Porque esse livro explica que os desajustes familiares, os ciúmes, as lutas cotidianas, são verdadeiras escadas para a regeneração do nosso espírito. Que aí, quando a gente tolera com paciência, nós seremos os aflitos bem-aventurados do sermão da montanha que Jesus fez. Ele diz, bem-aventurados os aflitos. Então, quando a gente tem uma aflição, nós devemos tolerar, perdoar, aceitar, orar, pedir forças a Deus para suportar. Aí nós estamos tendo as condições necessárias de nos livrarmos das vinganças, das obsessões da terra e do céu. Porque às vezes nós temos como obsessor o chefe, que pega no nosso pé e agride, um pai que bebe e espanca, uma mãe que não nos ama, uma madrasta, um padrasto, um avô, um filho. Muitas vezes ele é o nosso obsessor. Muitas vezes é um espírito que nós nos desentendemos na outra vida e vem nos obsidiar. E quando a gente desencarna, ele continua obsidiando a gente do lado de lá. Espírito obsidiando espírito. Então, por isso, nós temos que evitar as inimizades. Perdoar, aceitar e amar. Para aprender a amar. Então, vamos agora, em tranquila serenidade, confiantes do divino amigo, nosso Mestre Jesus, vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, paz, reconforto, carinho e proteção, em favor de todos os nossos irmãos. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vamos mentalizar o globo terrestre todo iluminado e que essa luz possa envolver e abençoar todos os espíritos ligados ao nosso planeta, encarnados e desencarnados, também a nossa mãe natureza e os animaizinhos. Vamos vibrar pelos dirigentes de todas as nações, de todas as instituições, de todas as religiões, de todas as escolas, de todos os hospitais, clínicas, sanatórios, de todos os locais, de todos os corações, para que todos sejam realmente auxiliares de Jesus. Vamos vibrar por todos os enfermos, especialmente aqueles que conhecemos em particular. Vamos vibrar por todos os frequentadores desta casa,
que vêm até aqui para buscar a cura, o restabelecimento da saúde. Que eles possam sair daqui em melhores condições. E que todos aqueles que não puderam vir na data de hoje possam receber, onde estiverem, as nossas vibrações amorosas levadas pela corrente médica do espaço. Vamos vibrar agora pela nossa família, envolvendo o nosso lar e todos os membros da nossa família, muita luz, e muita paz e muito amor. Vamos vibrar por esta casa do Dr. Astolfo, aonde rebrilha o amor e a caridade. Vamos vibrar por todos os trabalhadores daqui, encarnados e desencarnados, por todos os visitantes, encarnados e desencarnados, e por todos os seus familiares. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos que já demandaram o plano espiritual, que eles possam receber a nossa vibração como um abraço, cheio de carinho, e que lhes fale da nossa gratidão por tudo que eles fizeram aqui na Terra. E vamos vibrar por nós mesmos, para que aprendamos, em nome de Deus, a vencer as nossas falhas, para evitarmos o sofrimento. Vamos agora guardar alguns segundos de silêncio, onde cada um de nós vai fazer seu pedido pessoal ao nosso Mestre Jesus. E assim, eu vou encerrando com um Pai Nosso, escrito pelo Monsenhor Horta. Foi um padre, um religioso aqui de Minas Gerais, que desencarnou e veio e ditou essa oração para o Chico Xavier, no primeiro livro que o Chico Xavier escreveu, que se chama Parnaso de Lentum. Não sei se eu já fiz aqui, mas é muito bonita, eu vou fazer. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de sofrimento e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Graças a Deus, muito obrigado a todos e um grande abraço.